A ideia de Elon Musk de viver em Marte é sem dúvida a mais audaciosa de todos os líderes mundiais da atualidade. Elon Musk não é a primeira pessoa a conceber essa ideia, mas é o único até agora, quem tem dinheiro, recursos e desejo ardente de ver isso acontecer. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais, as sementes da vida em Marte já foram plantadas. Mas quando lá chegarmos, o que exatamente vamos encontrar? E como será viver em Marte quando 1 milhão de pessoas eventualmente forem habitar o planeta vermelho? Continue assistindo até o final para descobrir. A suposição básica para mover pessoas e coisas para Marte é bastante direta, especialmente porque Elon Musk e SpaceX já descobriram isso em grande parte. Nosso meio de trânsito entre a Terra e Marte é a nave espacial SpaceX. Este é o mesmo foguete que completou com sucesso um teste de decolagem e pouso. O protótipo SN-15, que acertou o pouso, é bastante semelhante ao produto final da nave espacial. Isso é apenas um enorme foguete de aço inoxidável capaz de decolar de um planeta, voando para o espaço e pousar com segurança. Ele pode fazer isso repetidamente, parando apenas para reabastecer entre as viagens. Esse é um avanço revolucionário, pois é a primeira vez que um foguete dessa magnitude foi lançado com sucesso. A espaçonave servirá como uma ligação de transporte entre a Terra e Marte. Algumas espaçonaves vão transportar pessoas, mas muitas outras transportarão suprimentos. Em cada voo, a espaçonave pode transportar até 100 toneladas de carga. Em comparação, para se ter uma ideia, são cerca de 50 automóveis Tesla Model 3. Quando a Terra e Marte chegarem mais perto em órbita a cada 2 anos, frotas de naves estelares farão a jornada de 7 meses entre os dois mundos. A primeira viagem será de alguns foguetes para testar o trajeto, mas milhares de foguetes serão enviados da Terra para Marte após alguns testes. Mas quais são os desafios e dificuldades de viver em Marte? A temperatura, obviamente, pois ninguém espera que Marte seja um lugar agradável e confortável para se viver desde o início. Mas quão difícil será? A temperatura média é de aproximadamente 50 graus Celsius negativos. Mesmo para os padrões europeus, é ridiculamente frio. O equador do planeta Marte pode atingir uma temperatura máxima de aproximadamente 20 graus Celsius durante o verão. Em Marte, a atmosfera é quase inexistente, e o que está presente é principalmente dióxido de carbono. Em Marte, a quantidade de gás atmosférico é inferior a 1% da que temos na Terra. Também não há nada na superfície de Marte para protegê-lo da radiação cósmica. Isso é terrível, pois o Sol mantém nossa vida na Terra apenas porque nossa atmosfera é capaz de filtrar toda a radiação nociva que nos mataria ou nos transformaria em super-heróis se fôssemos expostos a isso. Ainda assim, alguém teria que estar disposto a descobrir. Gravidade em Marte. A gravidade também é significativamente mais baixa. Como Marte é muito menor que a Terra, sua gravidade é apenas cerca de 1/3 da nossa força de gravidade. Isso é realmente bom para nós, já que o corpo humano ficará substancialmente enfraquecido depois dos 7 longos meses de ausência de peso no espaço. Como resultado, restaurar a força em Marte será mais simples do que tentar voltar para casa depois de uma longa estadia na Terra. No entanto, superá-lo será extremamente difícil e exigirá um intenso treinamento físico e mental, pois lá possuem tempestades de poeira de proporções globais. A poeira será uma preocupação significativa em Marte em várias circunstâncias. Como indicamos, o vento em Marte não seria uma grande preocupação, já que a atmosfera é muito mais fina do que na Terra. Então, mesmo em uma tempestade de poeira de 100 km de altura em Marte, o vento está soprando apenas em torno de 60 km por hora. A poeira, por outro lado, será a questão principal. Ele se espalha como um incêndio. Todos os nossos equipamentos precisarão ser completamente selados para evitar que a poeira se infiltre e destrua qualquer coisa. Manter os painéis solares limpos vai ser um pé no saco. Como resultado, Marte não será um porto seguro. As pessoas provavelmente morrerão, como o próprio Elon afirmou. Tudo em Marte terá uma margem de erro tão pequena que qualquer pequeno erro ou mau funcionamento do equipamento pode resultar na morte de uma pessoa. Tendo declarado as dificuldades de viver em Marte,
Quais são as medidas que estamos tomando para garantir que uma colônia sustentável seja realmente construída? Veja como poderíamos sustentar e propagar até 1 milhão de vidas vivendo no planeta ao mesmo tempo. Construções em forma de ovo impressas em 3D. Aqui está um conceito brilhante na vida real. Edifícios em Marte podem ser ovos impressos em 3D compostos de solo. Esta é uma invenção da AI Space Factory, uma empresa que desenvolveu um procedimento automatizado para impressão 3D de uma estrutura em forma de ovo usando recursos coletados em Marte. O objetivo é criar um material de construção duradouro, combinando basalto com bioplástico. As fibras de basalto e a substância de ligação do ácido poliláctico seria recuperada da rocha marciana, tornando ambos viáveis. Plantas que poderiam ser cultivadas em estufas em Marte, que seriam usadas para extrair líquidos e sólidos. O robô de impressão 3D construiria uma casca muito robusta, resistente e isolante como resultado. As circunstâncias em Marte exigem uma construção que possa suportar a pressão interna do ar e tensões de temperatura. A AI Space Factory acredita que uma forma de ovo seria adequada para satisfazer esses requisitos. Não haveria corredores, apenas vários andares, porque tudo seria construído verticalmente. Lembre-se de que o vento e a gravidade são muito menos preocupantes em Marte. Energia solar. Fornecer energia para uma colônia marciana será uma tarefa difícil. A perspectiva de viver no subsolo por anos a fio em outro planeta é o suficiente para enlouquecer uma pessoa. Também é improvável ser sustentável do ponto de vista da saúde mental. A energia solar é o melhor conceito que tivemos até agora. No entanto, isso apresenta algumas dificuldades adicionais. A quantidade de energia acessível do Sol em Marte é cerca de 40% menor do que na Terra. Essa é uma questão significativa. Para começar, e mesmo na melhor das hipóteses, qualquer colônia de tamanho razoável em Marte exigiria um número surpreendente de painéis solares para alimentá-lo. Depois, há o problema da poeira. Se o assentamento for pego por uma tempestade de poeira, a energia do Sol diminuirá ainda mais. Mesmo em dias sem tempestades, o pó acumula-se nos painéis e limita a sua eficácia. Qual é a próxima grande questão? Quem será o primeiro a sair? Cientistas e engenheiros, sem dúvida, estarão entre os primeiros a pisar em Marte. Elon Musk pretende começar a pousar naves não tripuladas em Marte já em 2024. Então, eles terão seus trabalhos redobrados. Eles não farão isso por diversão. A espaçonave será preenchida com suprimentos que os humanos precisarão para começar a construir uma base em Marte. Podemos até ter mecanismos automáticos em lugares onde já começaram os trabalhos no momento em que chegam. Assim, em 30 anos, dezenas de milhares de pessoas podem fazer as malas e deixar a Terra para viver em Marte, provavelmente para o resto de suas vidas. Você não pensa em uma passagem de volta enquanto planeja uma viagem assim. Simultaneamente, as pessoas nascidas em Marte nunca terão visto a Terra. Por mais louco que pareça, nossos bisnetos podem eventualmente ser marcianos. Agradeço a todos os espectadores que assistiram este vídeo até o final. Espero que você tenha achado o conteúdo útil e informativo. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com nosso conteúdo.